Ok, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Sexta aula de arquitetura de computadores. O nosso último encontro, tá? Preparando você para fazer aquela revisão geral do conteúdo e preparar você para fazer aquela avaliação de forma tranquila na disciplina de arquitetura de computadores, tá? Professor Tiago e professora Raíssa. Boa noite, professora. Tudo bom aí? Boa noite, professor Tiago. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores de todos os polos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje, a última aula, né? Preparando aí para a prova. Eu tenho certeza que todos vocês vão sair muito bem nessa prova de hoje. Está muito tranquilo. E vocês, todos bons alunos, né? Pois é, né, professora? Vão sair muito já estava bem. tendo aquela saudade, professora? Sim, E, já. pessoal, olha só, hein? Então, galera, vamos lá. Sem enrolação, vamos fazer nossa revisão aí de forma tranquila, tá? Você vai se dar bem nessa avaliação aí daqui a pouco, tá? Vem aqui comigo no quadro. Então, olha só. Revisão, né, pessoal? Revisão, professor. Muito bem. Revisão de quê, professor? Olha só, aí, ó. Vamos fazer revisão aqui, ó, do conteúdo relacionado à evolução histórica do computador, da linguagem de máquina, dos sistemas de numeração, da representação de dados, com relação à organização do computador, dispositivos de entrada e saída, unidade central de processamento, que é o processador, e as memórias. Aí você fala assim, né, pessoal? Olha aqui comigo. Meu Deus, professor, e agora? É muita coisa. Calma, pessoal. Essa revisão, inclusive, ela é direcionada para a tua prova, tá? Vai ficar muito tranquilo para você, tá? Vem aqui comigo, olha só. Para quem gosta de fazer revisão aí, né, pessoal? Agora não tem muito tempo, mas toda essa revisão é baseada aqui, ó, tá? Na apostila de vocês, aquela apostila que estava disponível, está ainda, tá? No site do IFRO, né? Então vamos começar aqui, ó, de forma tranquila, né? Especificando o que é um computador. Nós sabemos que o computador é o quê? É uma máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados e pode ser programada para as mais diversas tarefas. Essa foi o nosso conteúdo inicial, né, pessoal? Nossa primeira aula aí que nós tivemos, tá? Com relação à arquitetura de computadores. A definição técnica do que é um computador, tá? Então, olha só, continuando aí, ó, temos alguns autores, né, como Charles Babbage, que contribuíram com a evolução do computador, tá? Então, olha só, pessoal, Charles Babbage, tá? Aqui nós temos Charles Babbage, nós temos a Ada Lovelace, tá? E nós temos também o von Neumann. Pessoal, olha só, de forma sintetizada, de forma bem simples, explicar para vocês aqui quem foram esses autores, tá? Quem foram esses autores que contribuíram com a evolução do computador. O Charles Babbage, ele é considerado inclusive como o pai do computador. Professor, foi ele que inventou o computador? Não, ele não conseguiu inventar no computador porque na época não tinha tecnologia suficiente. Nós vimos isso na primeira aula, né? Então o que acontece? Ele é considerado o pai do computador porque ele planejou, ele teve foi o pioneiro que teve a ideia de que o computador poderia ser utilizado para as mais diversas tarefas. É o que acontece hoje em dia, tá? Só que na época não tinha tecnologia suficiente, não foi possível, né, o Charles Babbage inventar esse computador. A Ada Lovelace, ela trabalhou como uma pioneira com relação à programação do computador. Porque nós sabemos o seguinte, que o computador, ele é o quê? Ele é hardware e software também, certo? Então a Ada Lovelace contribuiu com a questão da programação, tá, pessoal? Com relação à programação, tá? E o von Neumann foi o cara que contribuiu muito com relação à questão da arquitetura do micro. Professor, arquitetura é aquela situação de entrada, processamento, armazenamento e saída, tá? Então, professora, 3 contribuições fundamentais, né? Charles Babbage, o pai do computador, Lady Lovelace, considerada pioneira com relação à programação, e von Neumann, não é isso? Exato. Fica aí, né, professora, a dica para o pessoal aí que vai fazer a prova daqui a pouco, não é isso? Isso. Muito bem, pessoal, olha, não tem dificuldade, tá? Com relação a essas 3 pessoas aí que contribuíram muito com relação à evolução do computador. Professor, foram só esses? Nós vimos que não foram só esses, né? Mas a revisão traz esses 3 principais, tudo bem? Vem aqui comigo, passar para você aqui agora a definição de bit. O que é o bit, professor? Binary digit, né, pessoal? O bit é o que? É a menor unidade de medida computacional, tá ok? Então, o que acontece? É a forma, né, com que o computador dispõe para realizar a comunicação entre seus dispositivos eletrônicos. Olha só, pessoal, que interessante. Já que o bit é a menor unidade de medida computacional, que unidade de medida é essa, professor? 0 ou 1, ok? 0 ou 1. Sendo que 0, pessoal, significa aí, ó, desligado, e 1 significa ligado, né? Então essa é a unidade
de medida computacional, o bit, né, pessoal? O bit. Só que o que acontece? A gente sabe que o bit sozinho não faz praticamente nada no computador. Por isso que nós temos aí a outra unidade de medida, que é o byte, que é o binário term, tá? Professor, como assim, professor? O byte, pessoal, ele é o conjunto de 8 bits. Tá aí, olha. O byte é o conjunto de 8 bits, tá? A representação numérica desse conceito tem servido de unidade de medida básica e universal, né, para fazer o quê? Trabalhar com a capacidade de armazenamento do computador. Tudo bem? Então olha aqui comigo, pessoal, como é fácil isso aí, tá? Você tem um pendrive, você trabalha com a questão de armazenamento em HD, tá? Até a memória RAM também, tudo é trabalhado com o quê? Com bytes, tá ok? Nós vimos lá nas aulas anteriores que a memória cache, por exemplo, tem a questão da quantidade de armazenamento que é dada em bytes, tá? Kilobytes, megabyte, gigabyte, né? Memória RAM, HD. Nós vimos a questão do pendrive também, que é uma memória flash. Então, hoje em dia, tudo se trabalha, né, focando o quê? O byte, tá? Só que o byte deriva do quê? Deriva do bit. O byte é o conjunto de 8 bits. E o bit é a menor unidade de medida computacional. Ou é 0 ou é 1. Prestem bem atenção, tá, pessoal? Bit, 0 e 1. Byte, conjunto de 8 bits. Tudo bem? Vem aqui comigo. E nós vamos continuar aí, ó. Olha só. Que quadro bacana aí, ó, professora. Legal isso aqui, hein? Tá aí, olha. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, professor. Muito bem. Tá. 8 bits que formam o quê? 1 byte. Tá fácil, né, professor? Isso aqui, hein? Então, olha só, 8 bits equivale a 1 byte. Tá aí, pessoal. Tá certo? Professora, tranquilo, né? Bit, byte, não é muito difícil, né? Tem que ficar muito ligado na nomenclatura, certo? Não é isso? Somente ficar ligado nas nomenclaturas e também na questão das conversões, que o professor Thiago vai começar a falar agora. Muito bem, pessoal. Conversão, mas calma, não sai correndo daí não, tá? Coisa light, tá? Olha só, vem aqui. Então, professor, e agora, professor? Vamos fazer conversão? Vamos fazer conversões, tá? Vamos fazer conversões. Vai cair na prova? Vai cair na prova, tudo bem? Então, olha só, antes de falar sobre a conversão, eu quero, inclusive, aproveitar aqui o momento para tirar uma dúvida de vocês, né? Provavelmente vocês devem estar se perguntando, professor, posso utilizar aí alguma consulta, uma tabela para realizar a conversão? A resposta é não, tá, pessoal? Não vai poder, tudo bem? Por quê? Porque a conversão que vai cair na prova lá para você vai ser uma conversão bem light e é o que a gente vai estar revisando aqui agora, nesse momento, tudo bem? Então, uma coisa bem básica, tá? Que você não vai precisar de tabela para resolver, tudo bem? Então, não vai ser permitida a questão de consulta em outro material, tá bom? Vem aqui comigo para você ver como é fácil. Então, olha só, conversão de decimal para o sistema binário. Como é que eu faço isso, professor? Converte-se dividindo, né, pessoal? Sempre por 2, tudo bem? Então, olha só, nós pegamos aqui como exemplo o número 4 e nós iríamos fazer a conversão do número 4. Como é que eu faço a conversão do número 4, professor? Tá aqui, ó, 4 dividido, tá aqui, ó, 4 dividido por 2, nós vamos ter aqui, ó, sempre um número inteiro, não pode quebrar, né, pessoal? Então, 2 vezes 2, 4, tá aí, ó, 4. Nós temos aqui, ó, sobrou o 0 aqui. Pega esse 2 aqui de novo, continuo dividindo aqui, pessoal, olha. 2 de novo. Vai sobrar um outro 0 aqui e nós temos um 1. Lembrando que a setinha aponta aqui, ó, da direita para a esquerda, tá vendo? Então, se você for organizar essa sequência lógica aqui, você teria o que aqui, ó? Você teria o 1, o 0 e em seguida o 0 de novo. Tá vendo? Então, a resposta para esse problema aqui, ó, fazendo a conversão, tá aqui, ó. Tá? Convertendo 4 de decimal na base 10. Olha a base aí, pessoal. Base 10 em base 2, tá? Você vai ter o quê? 1, 0, 0, tá? Na base binária, tá? Sem muita complexidade, né, pessoal? Sem muito... Olha só, tá aqui um exemplo para você aqui, tranquilo. Vou fazer aqui rapidinho para ti, olha só. 12, pessoal, dividido por 2. Aí nós temos o quê? 6. Olha aí, fazendo o cálculo aí agora. Nós teríamos aqui 0. Continuando fazendo a conversão. Observem bem o exemplo, tá, pessoal? Ó, 0 de novo, dividido por 2. Fiquem atentos ao exemplo. Ó. Pronto, terminei aqui a conversão. Lembrando que a seta vai da direita para a esquerda, certo? Então, fazendo a conversão aqui, pessoal, nós teríamos ali, ó, 1, 0, 0 na base 2, que é a binária. É o que ele está pedindo lá em cima. Ó. Converta de decimal para binário. Tudo bem? Poxa, professor, legal. Primeiro nós já fizemos a conversão. Beleza, agora vamos fazer a conversão de um número
ímpar, por exemplo, para você ver que é possível também, não precisa só ser par, né? Então olha lá, ó. 15 dividido por 2. Aqui nós teríamos o quê? 7, que dá 14, né? Aqui vai sobrar o número 1 aqui. Continua 7, pessoal. Aí ficaria aqui 6, ó, sobra 1, acompanha aí o cálculo. Dividido por 2, nós teríamos 1 aqui, vai o 2 aqui, sobra 1. Novamente, pessoal, aqui não tem nem muito o que falar, né? Mas vamos lá, ó, setinha da direita para a esquerda. Olha lá, ó, 1 e 1 de novo. Então, 15, pessoal. Vai dar isso aqui, ó, como resposta ao nosso problema. Ok? Olha como é que tá fácil aí, né, professor? Poxa, legal, hein? Então não vai ser difícil, não precisa de tabela para isso, né? Não, não vai precisar não, olha, 22 agora. Último exemplo aqui para a gente sair com a consciência tranquila, né? Olha aí, pessoal, 0 aqui, 11, pessoal, dividido por 2 aqui, nós teríamos o quê? O número mais próximo é 5, né? Que vai dar 10 e sobra 1. O 5, por sua vez, dá 2 aqui, ó, que vai sobrar 1 no 4. E por último, o 2 de novo, que é 1 e 0. Lembrando que a seta vai da direita para a esquerda. Então, primeiro, 1, 0, 1, 1, 0. Então, vamos lá. 1, 0, 1, 1, 0 na base 2. Muito bem, pessoal. Essa aqui, olha aqui comigo, essa foi a revisão de conversão de decimal para binário. Professor, como é que faz ao contrário? Vem aqui comigo agora, olha só. Vimos aqui, ó, conversão de decimal para binário. Decimal para binário, certo? E assim por diante. Muito bem, pessoal. Olha só, aqui nós temos a conversão de binário para decimal. Usa-se uma tabela e você fala assim, meu Deus, professor, eu quero a tabela. Não, calma, pessoal. Essa tabela, se for o caso, você constrói ali na hora. Não tem muita dificuldade, tá? Olha só, a tabela é só você lembrar que esses números que acontecem aqui, ó. Essa parte aqui de cima é só para efeito didático, para você saber de onde surge esse número 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Mas olha só, de forma prática, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Fiquem bem atentos ao que eu vou falar agora, olha só. Só lembrar que existe uma tabela. Muito bem, existe essa tabela. Então olha só, o que você vai fazer? Tu tem que pensar que ela começa do 1, ó. 1. E vai sempre dobrando. 2, 4, 8, 16... 32, 64, 128 e assim por diante. Ela sempre vai dobrando, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te dar lá, por exemplo, na prova um número binário. Olha só, o número binário é 1, 0, 0. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar lá na tua prova de forma tranquila isso aqui, ó. Você vai colocar lá 1, 0, 0. Aí você imagina que em cima desse 1 tem o quê? Aquele 1 escondido lá, né? Eu vou colocar até em outra cor aqui, ó, para você ficar tranquilo. 1, depois do 1 tem 2, depois do 2 tem 4 e assim por diante. E aí você vai lembrar que só o que você vai ter que levar em consideração é onde tem 1. E onde tem 1 aqui nesse caso é 4. Então a conversão desse cara vai dar simplesmente 4 aqui no final. Tá? No final da tabela, 4, né, na base 10. Vamos pegar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil. Olha só, esse exemplo aqui é tranquilo. Então vamos começar aqui na letra A, por exemplo. Olha só, aqui eu construí uma tabela, mas não é necessário você ter tabela na prova lá, ó. Você pode construir lá na hora. Vamos imaginar que eu não tenho a tabela aqui, ó. Olha aqui comigo, como é que eu faço? Imagina aqui em cima que tem aqui o 1, depois do 1, o 2, depois 4, depois 8. Olha aí, não precisei de tabela, tá? Não precisei. Onde tem 1 eu levo em consideração, 8 mais, olha aqui, 2 mais 1. O que vai ter aqui o resultado, pessoal? 8 mais 2, 10, com mais 1, 11. Então o resultado aqui para esse cálculo, vou colocar aqui em cima em vermelho, nós teríamos aqui 11 na base 10. Tá? Fazendo outro exemplo aqui, para ficar mais fácil ainda para vocês entenderem, olha só, de novo. 1, 2, 4, 8, 16. Está meio apertado aí, mas a gente consegue entender. Olha só, 16 mais 2 mais 1. Só leve em consideração onde tem 1, onde tem 0, eu desconsidero. Ok? Mesma coisa que aconteceu ali, ó. Tá? Então, 16 mais 2, 18, mais 1, 19. Então, vou colocar de outra cor para você aqui. Esse cálculo aqui de conversão de binário para decimal, pessoal, é um dos mais simples que tem. Tá? De repente, o mais complexo pode ser até de decimal para binário, né, professora? Aqui precisa fazer divisão, não é isso? Isso, exato. Pois é, aqui não, ó. 1, 2, 4, 8,
16. Então, olha só, esqueça onde tem o 0 e só 16, opa, aqui também, mais 2. Aqui ficou fácil, 18, pronto. 18 na base 10. Muito bem, pessoal. Tá? Então, vocês observaram aí, tá? Uma revisão rápida sobre conversão de decimal para binário, que precisa ser dividido por 2. E quando é de binário para decimal, só imaginar aquela escalazinha. 1, 2, 4, 8, né? Sempre o dobro, tudo bem, pessoal? E soma-se onde tem 1. Aí você vai ter o resultado lá, tá? Em decimal, tudo bem? Vem aqui comigo, vamos continuar a nossa revisão com relação à questão de conversão. Vencemos essa parte aí. Isso aqui já estamos carecas de saber, né, pessoal? Não, professor, só que tá careca o senhor aí, eu não tô não. Beleza, então. Olha lá, hardware e software, né, pessoal? Hardware, parte física do micro. Software, parte lógica do micro, tá? Essas duas partes compõem o quê? Compõem o computador. Tudo bem? Então olha só aqui, ó. Isso vem lá da arquitetura de von Neumann. Olha o cara aí, o que eu falei para vocês lá no início, né? Entre Charles Babbage, Lady Lovelace, né? Ada Lovelace e também o von Neumann, tá? É a arquitetura dele, ó. Ele prevê na arquitetura periféricos de entrada, periféricos de saída e lá dentro, ali no meio, ó, você vai ter o quê? O processador, tá? E a memória. Vamos estudar um pouco mais sobre essa arquitetura agora. Olha aí, pessoal. Só relembrando aqui a questão da linguagem humana e linguagem de máquina, tá? Linguagem humana, nós teríamos o quê? Gestos, movimentos, fala, visão, audição. Linguagem de máquina, pessoal, não tem como, né, a gente trabalhar com linguagem de máquina, porque são impulsos eletrônicos, né, elétricos, né? O computador só entende 0 e 1, tá? Então, olha só, professora, que legal. O ser humano, ele não consegue interpretar os milhares de bits lá que tem na máquina, certo? Sinais elétricos, certo? Então, olha só, professora, como é que é fácil. Precisa de algum componente ali no meio que ajude a você, ser humano, conversar com a máquina. Isso. Que componente seria esse aí, professora? O que será? Qual seriam os componentes? São vários, né, professora? Podemos dar vários exemplos. São os periféricos, né? Periféricos, né? Mas aí, se for dar um exemplo, pode ser periférico de entrada, saída, híbrido. Exato. E aí, pessoal, como é que fica a situação, né? Então, só para você recordar aí que esse componente vai ajudar, né? Esse periférico ajuda na conversão da linguagem humana para a linguagem de máquina e vice-versa. Porque nós não conseguimos conversar com a máquina, entender o que o computador está falando, tá? Se não tiver esse periférico, a gente não consegue compreender. E aí, professora, vamos revisar esses periféricos. O que é periférico de entrada, saída, né, e híbrido, né? Vamos ver aqui rapidinho, professora? Vamos aqui, pessoal. Olha só. Compreendendo aqui essa situação, ó. Periférico de entrada, professor. E aí, o que seria o periférico de entrada? Já venho logo com os exemplos aqui. Porque fica fácil. Entrada é o quê? É o periférico que envia informação para o computador, tá ok? Então nós temos aqui, ó, mouse, teclado, microfone, scanner, joystick, webcam, entre outros, né, pessoal? Olha aí, o teclado, né, o mouse, o scanner, joystick, ó, webcam ou webcam, né? Então, professor, olha só, periférico de entrada é aquele que envia informação para o computador. Exato. Tranquilo, né? Periférico de saída, professora, automaticamente o contrário, né? É o computador que envia informação para o meio externo. Exato. Tudo bem, pessoal? Bem simplesinho, né? Olha aqui comigo. Saída. Muito bem, saída é o que, pessoal? Monitor, caixa de som, impressora, datashow, aqui exemplos, ó, entre outros. Ou seja, ele vai enviar a informação do computador para o meio externo. Mas nós temos também os periféricos que são híbridos, né? Professora, de forma tranquila, o que é o periférico híbrido, professora? Periféricos híbridos são aqueles que aceitam entradas e saídas ao mesmo tempo, Muito bem, olha a contribuição da professora aí. É isso aí, galera. Olha, não tem como pegar e deixar mais difícil a coisa, né, professora? Tá muito fácil. Híbrido é aquele que é um periférico de entrada e saída ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, continuando aqui, exemplos. Touchscreen, a tela touchscreen, impressoras multifuncionais, um pendrive, olha. É um periférico híbrido, um CD, um DVD, entre outros, tá, pessoal? Então, aquele que vai enviar informação para o computador ou fazer com que a informação saia do computador, né? Para o meio externo. Então, é um periférico híbrido. Entrada e saída ao mesmo tempo. Nós temos aqui essa imagem aí para vocês, ó, né? Destacando aqui nessa imagem. Pessoal, se eu falar para vocês que esse cara aqui é o CPU, pessoal, será que está certo isso? Nunca na face da Terra, né, pessoal? Já vencemos essa etapa, né? Isso não é o CPU. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aí é o gabinete, professor. Olha aí, ó. Eu tenho certeza que ninguém falou que isso aqui é CPU, né? Será, professora? Posso dar certeza aí?
Tem que dar, né? Tem. Olha só, pessoal. Monitor, periférico de saída, teclado, tá? Periférico de entrada, mouse, periférico de entrada. Então, só para vocês visualizarem aí de forma tranquila, né? Esses componentes aí por meio dessa foto, tá? O professor só falou que aquilo lá é um gabinete, mas o que tem dentro do gabinete? Opa, vamos vencer essa etapa aqui para poder, né? Que de repente pode cair na tua prova lá, o que tem no gabinete, né? Olha só, os componentes que juntos formam o computador, né, que estão dentro do gabinete. Mas que componentes são esses, professor? Aí nós temos aqui, ó, placa-mãe, processador, também CPU, tá? O HD, nós temos a memória RAM, nós temos as unidades de CD ou DVD, nós temos as fontes e a fonte de alimentação, tá? Isso aqui, pessoal, não quer dizer que só tem isso aqui dentro, lá dentro do gabinete. Pode ter mais outros componentes, tá? Tem até 3 pontinhos aqui para você ver aí, ó, tá? Então esse aqui é o básico. Tem que ter uma placa-mãe, tem que ter um processador, tá? Que é o CPU. Tudo isso está localizado aonde? Dentro do gabinete, tá ok, pessoal? Então, vou voltar na foto aqui anterior. Olha só, isso aqui não é o CPU, novamente, não é o CPU. Isso é o gabinete. Dentro do gabinete você vai ter, obviamente, o CPU, mas além do CPU você vai ter o que? A placa-mãe, você vai ter o HD, tá? Você vai ter a memória RAM, o CD, o DVD e a fonte de alimentação. Galera, olha só para efeito aí de lembrança aí pra gente, pra ficar mais fácil, eu vou traçar aqui para você. Olha só aqui, ó. CPU, HD, memória RAM, unidade de CD ou DVD, fonte de alimentação, vão estar onde, pessoal? Tudo vai estar conectado na placa-mãe. A placa-mãe aí, olha, é a placa que vai receber a conexão de todos esses componentes, tá ok? Então a placa-mãe ela é muito importante aí pro computador. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, em suma, o que é que nós vimos aí? Vimos que o computador é formado por hardware e software, tá? Vimos que aquela caixa preta lá, né, geralmente preta, que vai armazenar todos aqueles componentes internos do computador, na verdade é o que? É o gabinete. Dentro do gabinete você vai ter lá, né, o processador, que é o CPU, você vai ter a placa-mãe, fonte de alimentação, memória RAM, HD, entre outros componentes. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, essa é basicamente a arquitetura física do computador. Mas nós sabemos que o computador não é só parte física, também é parte lógica. É por isso que eu vou pegar e relembrar com vocês aqui agora a questão do sistema operacional, tá? O sistema operacional, pessoal, em suma, é um software. Beleza, professor, é um software, só isso? Não. Ele é o software principal do computador, tá? Ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai gerenciar todos aqueles dispositivos de hardware e também vai gerenciar os demais softwares que você vai instalar posteriormente, tudo bem? Então por isso que a gente fala que ele é o software principal do micro. Vem aqui comigo, olha só. Sistema operacional. Sistema operacional, professor. E aí? É o software principal do computador, que gerencia toda a estrutura de hardware, toda a estrutura física, tá vendo? Garantindo uma melhor interatividade entre o usuário e o computador. Muito bem, pessoal? Então, tá aí, né, a parte lógica do computador. Vamos chegar até aqui porque o restante vocês vão ver aí em outras disciplinas, né? Então, olha só. Trouxemos aqui para vocês o quê? Alguns exemplos de sistemas operacionais, né? Vai que pede lá na prova, né, professora? Vai que pede na prova, né? Fica a dica, né? Fica a dica, né? Então, olha só. Professor, tem aí o Windows, né? Tem o Linux, tá? Com relação ao Windows, nós trouxemos aqui XP, Windows 7, Windows 8, tá vindo aí o 10 agora, né? Nós temos aqui, ó, Ubuntu, Debian, SUSE, tá aqui, ó, né? Ubuntu, Debian e SUSE, tá, pessoal? São exemplos de sistemas operacionais Linux e sistemas operacionais... Só para deixar claro também que sistemas operacionais Windows, eles são proprietários, né? Ótimo. E os Linux que estão sendo listados no slide, eles são softwares livres. Muito bem, professor. Agora é o seguinte, olha, a senhora deu uma ótima dica, mas o que seria um software proprietário, pessoal? E aí, professora, o que seria? O software proprietário é aquele que não pode ser distribuído e não pode ser utilizado sem a anuência de quem produziu. E o software livre, ele pode ser disseminado, ele pode ser modificado, sem que a pessoa que o produziu precise necessariamente da autorização. Muito bem, ótima dica, hein, professora? Acho que essa prova vai ficar muito fácil para esse pessoal aí, olha, muito fácil. Vamos lá, pessoal, olha só, continuando aqui, tá? Só para relembrar aí, vamos ver aí o que é o CPU, né, professor? Nós já sabemos, estamos carecas de saber, professor, que o CPU é o quê?
o cérebro do computador. O que é CPU? A sigla CPU, Central Processing Unit, tá? CPU. Pode ser chamado inclusive de UCP, tá? Depende da nomenclatura, tá, pessoal? Mas é tudo o quê? Tudo referente ao cérebro do computador. Tá aqui algumas fotos, tá? Do processador. Ele é o único componente capaz de realizar o quê, pessoal? Cálculos aritméticos, ó, zeros e uns. É o cara que faz os cálculos lá dentro do computador. E aí nas fotos nós temos os exemplos, certo? Olha só, continuando aqui, nós temos que identificar inclusive que dentro do processador existe um núcleo, e esse núcleo é dividido, tá, em algumas áreas, tá? Então olha só, o núcleo do processador é um circuito integrado propriamente dito, tá? É possível dividir o núcleo do processador em algumas partes fundamentais para o seu funcionamento. Tá, professor, e que partes são essas? Olha só, nós teríamos a ULA, a unidade de controle e os registradores basicamente, tá? Olha aqui comigo, pessoal. Nós temos lá o processador e olha só que dica interessante. Professor, qual é a matéria-prima principal que se utiliza para fabricar o processador? É o silício, tá? É o silício que vai ser utilizado para fabricar o processador, aquele núcleo do processador. Aquele núcleo, por sua vez, ele é subdividido, tá? Em vários pedaços. Aí nós temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética, tá? Que é realmente a área que vai realizar todos os cálculos. A ULA é o cérebro do cérebro, tá? Qual é o cérebro do computador? O processador. Qual é o cérebro do processador? Aí você vai ter a ULA, né? Aquela área que vai fazer todos os cálculos necessários para o processador. Só que para realizar cálculos e para o processador se comunicar com outros componentes no computador, nós temos também uma outra área que é a unidade de controle, que é a UC. A unidade de controle ela vai fazer o quê? Controlar toda a comunicação entre esses componentes internos do processador e também os componentes lá no computador, fora do processador, memória RAM, placa-mãe, HD, entre outros, tudo bem? E aí nós temos os registradores e também a memória cache, que são memórias, tá, que estão localizadas lá no processador para auxiliar o processador a realizar os cálculos necessários, tudo bem? Olha aqui no quadro comigo, olha só. ULA, unidade lógica aritmética, o C é a unidade de controle e nós temos aí também a questão dos registradores, tá? Olha só, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma foto interessante aqui, uma figura interessante. Mas antes disso, olha, vamos falar do clock. Professor, clock interno e clock externo. O que é isso, professor? Tá lá na nossa aula, né, pessoal? Nós já vimos o que é isso. Olha só, quando se refere ao processador, temos basicamente dois tipos de clocks, tá? O clock interno e o clock externo, tá, pessoal? O clock interno é aquele... O que é o clock, né, pessoal? Primeiro, o clock é a velocidade, né, dada em quê? Em hertz, inclusive, tá? Em hertz. É a velocidade com que a informação trafega ali dentro do circuito, dentro do componente. Aqui nós temos aqui a interna e nós temos o clock externo. Tá ok? Nós temos aí o clock externo. Professora, clock interno, clock externo. Eu acho que esse foi o conteúdo da nossa quarta aula, salvo engano. Né? Nós sabemos que o clock interno ele é mais rápido do que o clock externo. Exatamente. Mas por que isso aí, professora? Na verdade, porque o clock interno está mais perto da unidade de processamento, né? Então isso faz com que ele seja mais rápido. E o clock externo ele depende também da placa-mãe, né? E vai variar de fabricante para fabricante, né? Exatamente, professora. Então depende, com relação à questão do trabalho do clock externo, temos que trabalhar a questão do manual da placa-mãe, a fabricante da placa-mãe, não é isso? Então já, né, se torna uma outra área, né, um pouco diversificada. Então olha só, clock interno, velocidade interna do processador. Clock externo é quando ele precisa se comunicar com o meio externo, tá? Com componentes que estão acoplados ali na placa-mãe, tá ok? Olha aqui no quadro. Agora vem aí, pessoal, a figura que eu falei para vocês, ó. Olha lá, ó. Isso aqui é uma divisão, né, hipotética aqui dentro de um processador, do núcleo do processador, tá? Nós temos aqui a ULA, nós temos os registradores, nós temos a unidade de controle e as memórias cache. Tá aí, pessoal, tá vendo? O registrador e as memórias cache são memórias. Pô, beleza, professor, tudo bem. São memórias que vão fazer o quê? Vão auxiliar na execução dos cálculos do processador. E aqui a gente vem explicando para vocês no quadro o que é a memória cache, só relembrando aí, ó. A gente fala o seguinte, que quanto maior, né, a quantidade de memória cache em um processador,
melhor é o desempenho dele, né, pessoal? Então, essa memória cache, nós já vimos inclusive que a questão do L1, L2 é o que? É o level, né? Level 1, level 2, level 3. E esse número aqui ele vai ser quanto menor, quanto estiver próximo da unidade lógica aritmética, tá? Quanto menor estiver próximo da unidade lógica aritmética. Então, por isso que aqui nós temos o L1, porque o L1 ele está mais próximo do que o L2 e o L3. De quem, professor? Desse cara aqui, ó, que é a unidade lógica aritmética, tá? Então, por isso que a gente fala que é o level. E, inclusive, pessoal, tá? A gente vai rever daqui a pouco a questão das memórias, né? Essas memórias aqui, elas têm alta velocidade, só que pouca capacidade de armazenamento, tá? Então aqui, por exemplo, essa memória ela já tem um pouquinho mais de capacidade de armazenamento. Essa outra um pouquinho mais, tá vendo? Tá? Porque quanto mais próximo ali do processador, né, menor a velocidade dela e mais caro vai ser também o teu processador, tá? Então tudo isso que nós estamos vendo está dentro da onde? Do processador. Tem que lembrar que dentro do processador nós temos a ULA, a UC, os registradores e memória cache, tá, pessoal? Beleza? Existem também os processadores multinúcleos, ou seja, aqueles que têm vários núcleos, né? Olha só, para cada núcleo teríamos, né, as mesmas divisões já estudadas, ULA, UC e registradores, tá? Então, olha só, na prática seria assim, pessoal, você teria um processador que poderia ter, por exemplo, 2 núcleos, 4 núcleos, e aí o que acontece? Dentro de cada núcleo você teria unidades lógicas aritméticas, unidades de controle, para poder trabalhar com cada núcleo ali daquele processador. Só que além desses núcleos físicos que você pode ter a mais no processador, existe uma tecnologia que é a tecnologia de hiperprocessamento, tá? Que é o quê? Um trabalho com o software, né? Existe o software que vai fazer com que o processador simule o dobro da quantidade de núcleos físicos que tem lá dentro. Então, por exemplo, um processador com 4 núcleos físicos, com essa tecnologia de hiperprocessamento, ou hyperthreading, né, em inglês, teria aí, por exemplo, 8 núcleos ao todo, tá? 4 físicos, mais 4 núcleos lógicos, tá? Feito pela tecnologia aí do hiperprocessamento. Ainda tem essa questão do hiperprocessamento. Outro exemplo, um processador que tem núcleos físicos lá, 2 núcleos físicos, pode chegar até 4 com a tecnologia de hiperprocessamento. Tudo bem? Olha aqui comigo. Núcleos virtuais, ó. Acabei de falar para vocês o que é esse cara aí, ó, tá? Tecnologia virtual capaz de duplicar a quantidade de núcleos do processador, melhorando ainda mais seu desempenho, né? Olha só os nomes que eu falei para vocês aí, ó. Essa tecnologia também é conhecida como, né, hyperthreading, um hyperthreading, depende da pronúncia aí, hiperprocessamento em português, tá? Então olha o exemplo que ele te dá para ti aí, ó. Olha só, 4 núcleos físicos, com essa tecnologia de hiperprocessamento ele iria para 8 núcleos físicos, 8 núcleos totais, né? Físico continua sendo 4. Beleza, pessoal? Recordando aqui, ó, o barramento local, professor. E aí, o barramento local é o quê? É o barramento principal do computador. Faz o papel de via de comunicação entre o processador e os demais circuitos da placa-mãe. O barramento local é dividido em, aí tem lá, ó, o barramento de dados, barramento de endereço e o barramento de controle. O que é cada um desse aí, professor? Tá aqui, ó. O barramento de dados é onde trafegam os dados. Ô, professor, que 10. Bem fácil isso aí, né? Tem que ser, né, pessoal? É para ser fácil. Barramento de endereço é onde trafega os endereços. Mais fácil ainda, professor. E o barramento de controle é o que vai fazer o quê? Vai controlar todo esse tráfego de dados lá dentro da placa-mãe. Tudo bem, pessoal? Então, olha só aqui comigo, ó. Existem aí, pessoal, na placa-mãe, por exemplo, 3 tipos de barramentos, tá? O barramento onde trafegam os dados, o barramento onde vão trafegar os endereços, tá? E o barramento que vai controlar todo esse tráfego de dados e tráfego de endereços. É preciso, professor, disso? É, para garantir uma eficácia e eficiência na comunicação dos circuitos do computador. Isso é fundamental. A organização, pessoal, é a alma que move ali o computador, o funcionamento do computador. Tem que estar tudo sincronizado, por isso que tem aquele clock, né? Tem que ter essa sincronização do que está indo, do que está vindo de informação, dos dados, para não evitar ao máximo colisões, tudo bem? Então, para isso que você tem o quê? Esses barramentos, tá? Olha aqui comigo agora no quadro. Depois do barramento local, nós também temos aí, ó, explicando aí de forma rápida para vocês, o barramento também de expansão.
Olha aí no quadro aí, alguns exemplos de barramento de expansão, né? Nós temos o ISA, o PCI, o AGP, PCI Express e o USB, tá? Nós não nos aprofundamos muito nisso aí, pessoal, porque não é o nosso foco principal, tá? Mas faz parte também da arquitetura do computador. Olha só para efeito didático, o barramento ISA, ele já é um barramento ultrapassado, o PCI também já é um barramento ultrapassado e o AGP também é um barramento ultrapassado, tá? Hoje em dia utiliza-se muito o quê? PCI Express. E o barramento USB nem se fala, né? Aí é demais, demais. Tá ok, pessoal? Então, olha só. Em suma, pessoal, explicando para vocês. Professor, para que serve o barramento de expansão? Tá? Vimos que o barramento local é o barramento principal. O barramento de expansão ele também é muito útil para o computador. Mas para que serve o barramento de expansão, professor? Para poder expandir. Olha que definição massa, né? Ah, professor, ele vai expandir. Expandir o quê? Expandir o quê, pessoal? Tecnologias adicionais para o teu computador. Tá bom? Vamos imaginar o seguinte, olha. Tu tem um computador na tua residência e tu precisa desse computador para jogar alguma coisa ou para executar algum trabalho relacionado à alta definição, né, de imagem, de vídeo, tá? E aí o teu computador que tu tem hoje na tua casa, ele não tem recursos físicos e lógicos o suficiente para poder trabalhar com esses recursos. Ele trava, desliga sozinho na hora que você vai executar ali esse programa pesado. Ele não é ideal para esse tipo de atividade. Aí o que você vai fazer? Você precisa adicionar um recurso para ele. Que recurso seria esse? Uma placa de vídeo. Você pode adicionar uma placa de vídeo e aonde você vai colocar essa placa de vídeo? Você vai conectar a placa de vídeo ali na placa-mãe também, só que no barramento de expansão. E professor, a placa de vídeo hoje em dia é o quê? Trabalha muito com PCI Express, né? Isso. Existem placas aí moderníssimas, né? Sim. Que garantem mais velocidade para o processador, mais velocidade para o computador em todas as funções e atividades relacionadas à questão de vídeos, né, professor? Imagem, não é isso? Só que além da questão do vídeo, pessoal, também tem som. Você pode adicionar uma placa de som para conectar ali a tua guitarra, o teu violão no computador, algum instrumento musical, entendeu? Então é para você imaginar. O barramento de expansão vai expandir recursos, adicionar recursos para o teu computador. Tudo bem? Olha aqui comigo. Classificação das memórias, professor. Só para a gente relembrar isso aí, pessoal. Olha só. As memórias podem ser classificadas de duas formas. Quanto ao tipo e quanto ao armazenamento, pessoal. Quanto ao tipo, elas podem ser principais ou auxiliares, tá? Então, olha só. Podem ser principais ou auxiliares. Quanto ao armazenamento, elas podem ser voláteis e não voláteis, tá, pessoal? Então, olha só, em suma, galera, vem aqui comigo. Vou explicar para vocês rapidinho o que é isso aí, tá? Com relação à memória principal e auxiliar. Memória principal, o processador ele pode endereçar essa memória diretamente. Então, o acesso que o processador tem a essas memórias é direto, tá? Com relação à memória secundária, o processador não consegue endereçar diretamente. Então ele precisa fazer o quê? Essa informação, ela precisa sair da memória secundária, ela vai para a memória principal, aí sim o processador tem acesso a esse tipo de memória. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a definição de memória principal e memória auxiliar. Só que com relação, isso aí é com relação ao tipo. E também tem a classificação com relação ao armazenamento, que pode ser volátil e não volátil. O que é o volátil, professor? O volátil é aquela memória que armazena a informação, né, de forma temporária. Tá? Enquanto tiver energia, a informação está lá armazenada. Faltou energia, a informação é perdida, né, pessoal? Acabou a informação. Isso é a questão da memória volátil. Já a memória não volátil é aquela que a informação fica lá armazenada de forma permanente. Mesmo sem energia, a informação continua ali armazenada, tá? Então, em suma, é isso, tá? Vem aqui comigo no quadro, olha só. Hierarquia das memórias. Falamos para vocês aí, olha, demos exemplos de várias memórias na última aula, inclusive, tá? Falamos aí sobre os registradores, as memórias cache. Todas essas duas aqui estão localizadas dentro da onde? Dentro do processador. Tá aqui, ó, a informação, ó, CPU, ó. Tá lá para você no quadro aí, ó, CPU, tá? A memória RAM, falamos sobre a memória RAM, que é a memória principal do computador. Todas essas aqui, né? Olha só. Vamos puxar uma seta para cá, ó. Tem que melhorar essa seta aqui, né, professor? Olha só. Inclusive aqui a memória ROM, né? Todas essas memórias aqui são memórias o que, pessoal? Principais.
Principais por quê, professor? O computador consegue endereçar diretamente, tá? E essa aqui são memórias o quê? São memórias secundárias. Todas essas memórias são memórias secundárias, ou auxiliares, tá aqui o nome também, ó. Pode ser um HD, memória flash, que é o pendrive, né? CD, DVD, tudo isso aí é memória secundária. Então nós vimos aqui, ó, tá bem especificado no quadro pra gente nessa pirâmide. Memória principal é registrador, memória cache, memória RAM, memória ROM, são memórias principais. As memórias auxiliares ou secundárias são HD, memória flash, CD, DVD. Isso é uma revisão em tanto para você, pessoal, viu? Agora é o seguinte, olha. Vamos classificar ela de outra forma aqui. Vamos puxar uma outra seta para cá agora. E fazer o seguinte, ó, agora aqui vai ter a memória RAM, tá? Então nós temos aqui a questão da memória volátil. Todas essas memórias aqui, elas são voláteis. Ó, são memórias voláteis, né? Ou seja, enquanto tem energia, ela armazena a informação. Quando falta energia, já era, ela perde tudo, né? Então quem são as memórias voláteis, professor? Registrador, memória cache e memória RAM. Ah, professor, mas a ROM, ela não é volátil? Não, não é, pessoal. Olha, ela é uma memória. A memória ROM, ela é uma memória principal, só que é uma memória não volátil. Então esse aqui, a gente vai puxar uma setinha para cá, ó, para dizer que aqui são as memórias não voláteis. São memórias não voláteis, ou seja, pessoal, aqui, mesmo sem energia, ela não perde informação lá armazenada, tá? Essa memória ROM tem que tomar cuidado com ela, tá? Ela é não volátil, tá? Só que também ela é uma memória principal. Então, se eu perguntar para ti na prova lá, todas as memórias principais são memórias voláteis? Não, nem todas, porque a ROM não é uma memória volátil, ela é uma memória não volátil. Volátil, né, pessoal? Agora, em suma, olha só, dá uma olhada aqui nessa informação aqui no lado para você, nessas setas aí, ó. A seta apontando para cima, ela diz o seguinte, olha, tá? Quanto maior for a velocidade com relação à memória, maior vai ser o custo e menor vai ser a capacidade de armazenamento. Então, no topo da pirâmide nós temos o quê? Os registradores. Então, o registrador é a memória mais rápida que tem lá no computador. Tá lá do lado da ULA, né, pessoal? Unidade Lógica Aritmética, dentro do processador. Trabalha na frequência interna do processador, por isso que ela é rápida, tá? Logo em seguida, na classificação, nós temos a memória cache. Está aqui a memória cache, ó, tá? A memória cache é uma memória muito rápida também. Só que, quanto maior a velocidade, que ele é detalhe, né, pessoal? Maior o custo e menor é a capacidade. Com relação à capacidade, né, e a velocidade, elas são inversamente proporcionais, tá? Olha só a seta que aponta para baixo ali agora. Menor custo... Perdão, menor velocidade, nós teríamos também um menor custo e uma alta capacidade de armazenamento. Então, olha, menor velocidade, maior a capacidade de armazenamento. Então, nós temos uma inversão aí, tá? Com relação a essa questão das memórias, tá? Na pirâmide, tá ok? E quem são, professor, essas memórias que têm maiores capacidades de armazenamento? Só que também são mais lentas. Aí tem aí o HD, né? O pendrive, a memória flash, o CD, o DVD... Tá ok? Entre outros, tá, pessoal? Então vem aqui comigo, observa bem, pessoal, tá? Essa pirâmide aí, ela é importante para você. Ela indica para você a questão da hierarquia das memórias. Por meio dessa pirâmide nós revisamos os tipos de memórias, tá? Que podem ser principais e auxiliares. Nós revisamos também a questão do armazenamento da memória, que pode ser volátil e não volátil. Só que além disso, nessa pirâmide, nós vimos que quanto maior for maior velocidade da memória, menor capacidade de armazenamento. É por isso que a gente não consegue colocar muita memória dentro do processador. Não dá para colocar muita memória no processador para resolver o problema de velocidade do micro. Não tem como. Porque senão ficaria muito o quê? Muito caro, muito oneroso para a gente também. Tá? Porque o custo é maior dessa memória. Agora, o contrário acontece também. Olha só. Quanto menor a velocidade, maior a capacidade de armazenamento da memória. E o custo é mais em conta. Tá? Então, geralmente as unidades, os dispositivos que armazenam mais memórias são os mais em contas, mais baratos, mais acessíveis, que aí o HD, o pendrive, né? Professor, antigamente o pendrive era muito caro, né? Hoje em dia
está muito mais acessível, né? Em várias capacidades de armazenamento, certo? É verdade. Então é isso que a gente tem que observar bem. Tá ok, pessoal? Vem aqui comigo, olha só. Então, muito boa revisão aqui com relação à questão das memórias, né? Olha aí, ó. Só para reforçar com vocês a questão da memória ROM aí. Por que a memória ROM tem o quê? Tem o BIOS, o POST e o setup lá dentro, né, pessoal? Olha só. Existem o quê? 3 firmwares, né? 3 firmwares inscritos na memória ROM. Presta atenção aqui comigo, olha só. 3 firmwares, BIOS, POST e setup. Memória ROM, pessoal, é o motor de partida do computador. É por meio da memória ROM que o computador é inicializado. Como assim, professor? Passam por 3 etapas, né, pessoal? O BIOS, que vai detectar, reconhecer todos os dispositivos conectados ao micro, tá? O POST, o que o POST vai fazer? Ele vai testar cada componente que foi detectado pelo BIOS. E o setup, ele vai configurar esses componentes, tá ok? Trabalhando com esses 3 firmwares, o BIOS, o POST e o setup, você tem o quê? A inicialização do computador, tá? A memória ROM também é responsável por carregar o sistema operacional, que geralmente está armazenado numa memória auxiliar, como um CD, um DVD ou no HD, principalmente no HD, e levar esse sistema operacional para uma memória principal, por exemplo, a memória RAM, para o computador, para o processador endereçar diretamente, conseguir calcular, né, fazer cálculos diretamente com esse sistema. Tudo bem? Então a memória ROM, motor de partida do computador, é por meio da memória ROM que o computador é inicializado, tá? BIOS, POST e setup. Olha aqui no quadro. HD, professor. E com relação ao HD? HD é o disco rígido, olha aí, HD vem da sigla Hard Disk, tá? É um dispositivo de armazenamento de dados e ele pode armazenar dados tanto por meio magnético quanto por meio eletrônico. Olha a dica aí, tá? É só por meio magnético? Não. É só por meio eletrônico? Não. Pode ser tanto um quanto o outro, tá? O magnético aí, ó, é o que? Funcionamento mecânico. E o eletrônico trabalha com a tecnologia SSD, que é a unidade de estado sólido, né, pessoal? Memória flash. E o HD, olha que dica interessante. O HD ele é o que? Uma memória auxiliar, pessoal. Auxiliar, tá? E não volátil, ou seja, não perde informação quando você desliga o computador. Tudo bem? Que legal, né? E isso aqui, olha só. Essa figurinha é muito bacana para a gente trabalhar com a geometria dos discos, tá? E aí nós temos o quê? Sabemos que o HD ele é dividido em trilhas e setores, tá? E que cada setor tem um tamanho fixo de 512 bytes, tá, pessoal? Então o setor seria o encontro de uma trilha aqui, ó. Olha só, a divisão da trilha. Isso aqui é o setor. Um exemplo de setor, tá? Que tem um tamanho fixo de 512 bytes. Tudo bem, pessoal? Olha aí, ó. Muito bem, né, galera? Olha, chegou ao fim da nossa aula de revisão, tá? Eu quero agradecer aqui a paciência de vocês, a dedicação com relação a essa disciplina de arquitetura de computadores. Espero que vocês tenham tido assim, muito proveito mesmo com relação a esse conhecimento que o IFO está passando para vocês aí, tá? Foi muito bacana ter participado dessa etapa da vida de vocês, tá? Eu quero que vocês continuem se esforçando, como vocês estão fazendo aí, tá? E que continue aí, pessoal, tá? Com esses sonhos, tá? Com perspectivas de melhorias, tá? E que com certeza o teu objetivo vai ser alcançado. Quero agradecer aqui em nome do IFO. E professora, muito obrigado também pela sua participação. Fica aí a palavra para a senhora se despedir, professora. Obrigada, professor Tiago. Obrigada a todos vocês, alunos, tutores. Quero parabenizar vocês pelo esforço, né? A gente acompanhou aqui que todos vocês foram sempre muito participativos, muito atentos às aulas. E parabéns. Espero que vocês façam uma trajetória de sucesso. Muito bem. Professora, muito obrigado. Pessoal, parabéns aí. Valeu, hein?